Hoje eu quero falar de uma parte da vida financeira que dói, porque nem tudo são flores, né? Tem lá seus momentos que é difícil. E nesse vídeo eu vou te falar exatamente o que é mais difícil para mim. Claro que para você talvez não seja isso que eu vou falar, mas vou falar aqui no meu ver, o que eu tive que passar, o que eu tô passando. Então, bora pro vídeo. Pra mim, a parte que tá sendo mais difícil é ver coisas, querer, precisar e não poder comprar. Sim, quando você começar a planejar a sua vida financeira, você vai ter que ver coisas que tem hora que a gente até precisa, mas não precisa tanto, né? Porque tem aquela coisa que você necessita e aquela coisa que você precisa. Então, vai ter momentos que você vai precisar dar aquela decidida. E pra mim, tipo, vou dar um exemplo pra vocês. Pano de prato. Eu tô bem precisando de pano de prato. Os meus estão velhos, encardidos, estão feios. Só que assim, no momento eu não posso me dar esse luxo de comprar os panos de pratos. Outra coisa também, tapete para dentro de casa. Eu tô precisando. Só que também eu não consigo no momento. Ah, Márcia, mas é tão baratinho o tapete. Foi nessa conversa que eu caí e me enrolei todinhas em dívidas. É baratinho? É. Mas quando a gente entende que o barato também, talvez lá na frente, sai caro, a gente já começa a repensar. Porque eu, coisinha barata, eu nem anotava, né? Porque eu falava, é só R$ 20, isso aí não dá nada não. E dá, viu? Dá. Hoje eu tenho consciência disso e é por isso que eu gosto de anotar tudo. E sair dessa. Tipo, não é nem sair, não cair nessa tentação de 20, de 30, 40, R$ 50. São valores baixos, sim. Mas se eu te falar que já teve momento que eu não tinha R$ 10 pra nada. Então, assim, pensando por esse lado, R$ 10 já é alguma coisa, né? E assim, como eu tava falando, são tapete, toalha de banho também eu preciso renovar, preciso trocar, preciso comprar. Só que não é nada urgente, que pode esperar. E eu aprendi a esperar e isso tem sido muito bom pra mim. Porque assim, não é dizer que eu não vou comprar. Eu vou comprar, mas já tem um momento pra aquilo, sabe? E aí, às vezes, eu fico olhando meus panos de prata, eu fico olhando alguns, né, alguns sites, né, tipo Shopee, enfim. Aí eu vou lá, coloco no carrinho e deixo lá. Favorito também, porque é bom você favoritar, que a empresa entende que você gosta daquele produto. Aí, quando ele entrar numa tal promoção, você vai lá e compra. Aí, o que que eu faço? Eu vou deixando lá até um momento que eu realmente poder comprar. Eu saí das dívidas, mas assim, não saí de todas as dívidas. Eu saí das dívidas maiores. Ainda tô tentando sair de algumas, né? Então, assim, o pano de prato no momento não é minha necessidade. Eu preciso, mas não necessito, porque os que eu tenho aqui, mesmo velhinho, ainda dá pra ir usando, sabe? Às vezes tá encardido, a gente dá uma lavada mais bem lavada, deixa de molho, coloca ali um bicarbonato, alguma coisa, a gente dá um jeitinho pra continuar com eles. Porque se eu for querer comprar o pano de prato, eu vou querer também comprar as toalhas que eu tô precisando, vou querer comprar tapete. E na real, a gente, dona de casa, sempre tá precisando de alguma coisa, né? Seja coisas baratas, seja coisas caras, enfim, sempre tem alguma coisa faltando. E entender que necessidade é diferente de precisar é muito bom. Como eu falei pra vocês, são coisas que eu preciso sim. Eu sei que eu preciso, eu tenho consciência disso, mas não necessito. Eu aprendi a ter na hora de fazer compra de supermercado, entender, né, o que é necessidade, o que é coisas que a gente precisa, né? Tipo assim, quando tu vai em supermercado, em uma loja, enfim, tu sempre vai estar colocando coisas que tu necessita, né? Eu já comprei muita bobeira na minha compra e coisas até que fazia mal pra saúde, tipo essas coisas que não faz bem, né? Aí eu saí trocando por coisas saudáveis, né? Verdura, fruta, principalmente eu tenho crianças em casa, né, gente? Então, assim, se eu trago pra casa miojo, se eu trago refrigerante, se eu trago muito doce, é claro que as crianças vão preferir comer essas coisas do que coisa saudável, né? Mas aí quando você só traz coisa saudável, eles não têm tanta opção. Não é que meus filhos não comem miojo, às vezes. Comem, viu? Não é que meus filhos não tomam refrigerante. Toma também. Só que assim, é uma coisa bem difícil, viu? Eu, tipo assim, uma vez no mês, quando eu vou fazer compra, eu sempre trago alguma bobeira para cada um deles. Até porque eles são criança. Mas assim, eu troquei muito, né? Tipo assim, os lanches de bolacha recheadas, eu compro fruta. É, claro que também não é barato, né? Fruta, né? Verdura não tá barato, porque antigamente era, mas não é mais. Só que assim, você talvez paga R$ 1 a mais caro, mas tá cuidando da saúde do teu filho.
entendeu? E as crianças, eles tendem a querer bobeira, né? Isso é deles. E às vezes a gente, pai e mãe, a gente acaba contribuindo com isso e a gente não percebe. Então, desde quando eu comecei a mudar o meu processo de educação financeira, eu também comecei a mudar o meu comportamento como mãe, né? Como eu falei pra vocês, eu que sou a pessoa que faz compra, eu que trago tudo pra casa, então assim, é uma responsabilidade muito grande pra mim, né? Tipo, trazer muito miojo, muito bolacheada, muito refrigerante. Enfim, aí eu comecei a trocar um pouco, não tirei de uma vez, porque quando a gente tira de uma vez, a gente sente aquele baque, né? Então, o que que eu fiz? Eu fui trocando, né? Trazendo menos. Apesar que eu nunca fui muito de trazer bobeira pra casa, né? Eu trazia, mas não era muito. Então, não foi tão difícil pra mim tirar. Voltando na parte que é difícil a gente falar não, é difícil a gente falar não para as coisas que a gente precisa comprar, né? Eu falo porque eu tô lidando aqui na real mesmo. E às vezes eu até esqueço que eu tô me controlando financeiramente. Às vezes eu olho alguma coisa, eu vou quase que eu compro, aí eu vou lá e desisto. Falo, não, eu tenho um processo, né? Eu tô em processo, eu tenho um projeto pro meu futuro. E se a gente não pensar no projeto que a gente quer construir, no sonho que a gente quer realizar, a gente acaba comprando. E como eu falei pra vocês, R$ 10 faz muita diferença, faz. Porque quando eu era uma pessoa sem ter conhecimento, porque às vezes a gente gasta, às vezes sem perceber, né? O dinheiro para chegar ele é muito difícil, mas para sair ele é muito fácil. E às vezes a gente compra sem perceber, né? Ou às vezes a gente compra só pra desestressar. Acredita que eu tinha essa mania de estar estressada e querer comprar? Que luxo, né? Mas foi uma coisa que eu não aguentei levar por muito tempo. Acabei endividada sem saber como é que eu devia tanto. Gente do céu. Eu dou risada, mas não é de rir, não. É uma coisa muito preocupante, viu? Eu espero que você não esteja passando por isso. Ah, eu tô estressada, vou comprar. Tá estressada, vai tomar água, vai fazer uma caminhada, vai ler um livro. Comprar, não. A gente não tá nesse patamar ainda, né? De comprar. A gente tá no patamar de pagar, de sair realmente das dívidas. E quando eu falo sair das dívidas, gente, não é não dever nada. Não, a gente pode sim dever, mas a gente tem que saber o que a gente está devendo. Tá dentro do nosso orçamento, porque esse negócio de trabalhar, receber e não ficar com nada, a gente não quer isso pra gente, não. E pior ainda, quando a gente trabalha, recebe e o dinheiro não dá nem pra pagar quem deve. Pela misericórdia, eu já passei por isso. Já passei por isso e eu vou te falar, não tô passando mais. Não tô passando mais, por quê? Porque eu tava quase entrando em depressão por causa disso. De você receber o salário. Cara, Deus me perdoe. Quantas vezes eu recebi o salário e já ficava imaginando. Não era uma vez, nem duas, não. Foi várias vezes. Tipo assim, dia 5 tá chegando aí, dia de pagamento. Eu nem ficava feliz mais, porque pouquinho pra um, pouquinho pra outro, pouquinho pra outro. E 2 dias tava sem nada. Tinha dia que não demorava 2 dias, não. Então, se eu resolvesse pagar todo no dia que eu recebisse, de tarde eu não tinha mais nada. Quem de vocês já passaram por isso? Gente do céu, que tragédia, é ruim, né? E aí tava afetando meu emocional. Aí acaba com tudo. Sua vontade de trabalhar, você se torna uma pessoa sem sonho, você vira uma pessoa que não é você. Agora eu não saí, como eu falei pra vocês, não saí completamente das dívidas, eu saí das maiores. Eu ainda tenho dívida, eu tô pagando. Mas, gente, cada saída de dívida é uma alegria. Eu falar pra vocês, é felicidade, ó. Quando eu pago, tipo assim, meu ar-condicionado, eu tenho ali, ó, um ar-condicionado. Eu vou quitar ele esse mês. Comprei no boleto, né? Aqui eu não pago energia, por isso que eu comprei. Porque se eu pagasse energia também eu não teria comprado, não era o momento. Mas como eu não pago energia, eu comprei. Pra quem não sabe, eu moro em roça, tá, gente? Enfim. E aí, esse mês é a última parcela dele. Eu pago R$ 317. O mês que vem, esse 317 não vai mais pra loja do ar. Vai ficar pra mim. E antes, sabe o que é que eu fazia? Por exemplo, eu devia o carro, né? E meu marido pagava o carro. Aí todo mês tinha aquela parcela do carro. Aí quando o carro acabou, a gente pensou o quê? Agora o dinheiro do carro vai sobrar. Mentira, eu era tão desorganizada financeiramente que eu tava gastando o dinheiro do carro com outras coisas e não sabia o que era. Uhum. Aí eu tornei procurar saber o que estava acontecendo. O que estava acontecendo porque eu tava fazendo aquilo.
E isso, eu já tinha começado a estudar sobre educação financeira, né? Eu entendia mais do assunto. Só que, como eu falei pra vocês, tem hora que é automático, tem hora que a gente faz. Não é porque a gente quer. Quem de vocês não já comprou um trem só, sei lá, por comprar? Não é porque a gente é uma pessoa mal, não é que a gente quer viver endividado, não é porque a gente gosta do nome sujo, não é porque a gente é irresponsável, não é. Até existem pessoas que são, mas no meu caso eu não era de verdade. Eu me afundei nas dívidas e levei minha família junto sem perceber. Porque assim, no início, você começa a dar conta de tudo, né? Tipo, eu tô devendo fulano, fulano. Aí, no início, eu pagava todo mundo, ficava sem dever ninguém, beleza. No mês, né? Mas depois, chegava no outro mês, tornava de novo a mesma resenha. Eu só acordei pra vida quando finalmente o dinheiro deu pra pagar o povo. Aí eu desesperei. E hoje eu agradeço a Deus por isso, porque se não fosse isso, eu acho que eu tava até hoje aí devendo Deus e o mundo. Mas enfim. E não foi proposital, né? Foi assim, faz uma conta aqui, faz outra conta ali, tal, tal. E usa um cartão de crédito aqui, porque o meu negócio não é fazer conta tanto no carnê, é usar o cartão de crédito. Vai na cidade, 100 de gasolina, 30 de lanche, almoçou, comprou um espetinho, comprou um brinquedo na loja de 10 pro menino. Eram essas coisas. E eu, sem perceber, eu tava me colocando num abismo tão grande. Não, pior. Não era só eu, não. Eu tava indo, levando meu marido, que não tinha nem culpa, eu só trabalhava, passava o salário pra mim. E minha família toda, né? Porque quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente acaba levando todo mundo junto. E quando eu recebi, acho que uns 2 meses sem dar conta de pagar, sabe? Meu salário, meu marido não dava conta de pagar as contas, não. Eu falei, tá repreendido. Foi quando eu cheguei, sentei, conversei com ele, né? Sobre o que estava acontecendo, porque até então ele não sabia. E aí foi quando nós resolveu somar tudo que a gente devia. Tinha contas que era ainda para setembro desse ano. E em outro vídeo eu quero trazer aqui como foi que a gente conseguiu pagar essas contas maiores. Só que aí eu quero estar com ele, né? Porque no dia que a gente veio fazer a soma aqui de quanto a gente deve, ele veio comigo. Então, assim, eu vou trazer ele, eu vou preparar não, organizar um dia pra gente vir cá falar pra vocês o que que a gente fez, o que que a gente tá fazendo. Hoje eu vim mesmo falar mais sobre isso, né? Tanto que é difícil a gente falar não para as coisas que a gente quer comprar, né? É como é difícil falar um não hoje para falar um sim daqui 10 anos, 5 anos, quem sabe, né? Então, assim, quanto mais a gente começar cedo, mais chance a gente tem de falar assim lá na frente mais cedo. Eu comecei, né? E tô no caminho ainda. Eu não caí em tentação ainda, assim, dizer, eu me lasquei, se mesmo me endividei, desculpa pela palavra. Mas vontade de Deus, gente do céu. Eu já tive muita vontade de gastar assim, sabe? De pensar assim, moço, trabalho tanto, que tem que gastar um pouquinho. Mas eu repreendi, porque isso não é de Deus, sabe? Claro que a gente trabalha, a gente merece sim ter um conforto em casa, comer bem. A gente merece sim, claro. Só que a gente tem que fazer isso não todos os dias. Por exemplo, se tu gosta de lanchar fora com tua família, ou tu sozinho, ou tu com namorado, enfim, tira um dia no mês e vai lá. Mas tenta pagar no Pix, sabe? Tipo assim, recebe o salário de vocês, falar. Eu, por exemplo, aqui eu gosto de levar as crianças no rodízio. Pra levar as crianças no rodízio não fica menos de R$ 250, não. Na cidade que eu moro é caro. Aí, o que que eu faço? Eu me organizo durante uns meses, né? Porque eu não levo todo mês. É cada 4 meses, 5 meses, enfim. Eu vou lá, me organizo e sei que aquele dinheiro ali vai ser para aquilo. E tiro aquele dinheiro e vou lá. Levo as crianças pro rodízio, a gente gasta aquele dinheiro, todo mundo fica feliz, todo mundo come, enche, enfim. Mas, assim, sai todo mundo feliz. Pra passar o cartão, porque assim, gente, eu quero ver se vocês concordam comigo. Lanchar fora, seja num rodízio, numa feira, num japonês, seja onde for, é luxo. E a gente que tá tentando construir algo, uma casa, comprar moto, carro, um lote, não importa pagar uma faculdade, você vai ter que abrir mão de alguns luxos, vocês concordam? E comer fora é luxo, pedir iFood é luxo, gente. Perdão falar isso, mas dependendo de quanto a gente ganha, pra nós se torna luxo. Pra mim é luxo, comer fora, meu amor. Se eu pudesse almoçar fora, pra mim é luxo. E eu nunca faço isso, sabe? Levo as crianças pra lanchar, mas eu nunca saio assim pra almoçar fora, jantar fora, sabe? É uma coisa que eu acho chique, né?
que pra mim ainda é um luxo. Então eu não vou conseguir fazer isso sempre. O certo é eu me programar ali durante um mês pra mim ir lá e fazer esse luxo e pagar no Pix. Pra que pagar luxo no crédito pra gente depois ficar se arrependida? Pelo menos pagando no Pix, você saiu de lá, você não deve nada. E você fica ainda feliz. Porque quando a gente usa o cartão, passou o cartão ali, a gente nem lembra que tá devendo aquele dinheiro. A gente lembra quando a fatura vem, não é? Mas assim, gente, eu tô abrindo mão de muitos luxos pra mim conseguir a minha casa própria. Não tenho casa própria, sabe? E o meu sonho é ter uma casa própria. Então, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas agora. Vou aprender ainda mais a falar não. Seja pra uma água mineral, né? Eu tô tomando um jeito que eu vou pra cidade, eu levo 2 litros de água gelada dentro do carro. Pra mim não tá comprando. Você tá entendendo? Então, assim, são essas coisinhas simples que faz toda a diferença. Mas, enfim, galera, o vídeo foi esse. Eu espero que vocês gostem, né? Essa é uma realidade minha. Acredito que tem muitas pessoas também passando por essa mesma fase. E eu vou te falar, se tu começar a educar a tua vida financeira, tu vai passar por esse processo, vai. Porque tem processo. Não é só dizer, ah, eu vou parar de gastar, vou economizar, vou pagar minha dívida. Não é não. Tu vai passar por uns processos e tu vai ter que ser forte. Porque falar um não dói, não dói quando a gente quer tanto. Mas falar um sim daqui 5, 10, 15 anos, 3 anos, não sei qual que é a tua realidade, vai valer a pena. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui, deixa aqui nos comentários a tua realidade financeira, o que que tu planeja para esse 2026. E se tu ainda não começou a educar a tua vida financeira, tu já comece, porque o dia é hoje. O ontem já passou, o amanhã é incerto, tá? Então comece hoje, porque amanhã tu vai estar já com 2 dias, né? Na verdade, com um dia, né? Eu acho. Se tu começar hoje, amanhã já tem. Não, 2 dias. Se tu começar hoje, amanhã já tá com 2 dias. Então comece agora. O momento é agora. Obrigada, gente. Eu espero que vocês gostem, né? Como eu falei, aqui eu vou estar sempre trazendo uma realidade. Porque não é fácil, não. Mas a gente vai vencer.